Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia lá em João capítulo 2, onde nós vamos ver o primeiro milagre de Jesus e ali encontrar algumas situações na qual Jesus ele tem o poder para transformar e mudar a realidade. João capítulo 2, do verso de 1 a 10, versículo 1 a 10, onde Jesus realiza o primeiro milagre, transformando a água no vinho. Diz assim o texto: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também foram convidados para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. E Jesus respondeu: mulher, que tenho contigo? A minha hora ainda não chegou. Então sua mãe disse aos atendentes: fazei tudo o que ele vos disser. Perto dali havia 6 talhas de pedra, usadas para as purificações dos judeus, e em cada uma cabia entre 80 e 120 litros. Jesus ordenou e disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram completamente. Então lhe disse: tirai agora um pouco e levai ao responsável pela festa. Eles assim o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, embora soubesse os atendentes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos servem primeiro o vinho bom, e quando os convidados já beberam bastante, serve o inferior, mas tu guardaste até agora o melhor vinho. Que Deus continue a falar aos nossos corações. 38 quilos foi o que uma jovem influenciadora digital conseguiu eliminar durante uma jornada de tentar a transformação do seu corpo e da sua mente. Essa jovem é uma jovem gaúcha chamada Ana Cesário. E durante um ano ela se desafiou, postando nas redes sociais, dizendo: olha, mais um mês, perdi 5. E é um desafio também para mim. E para 59% da população brasileira que está com sobrepeso ou obesidade, que é uma doença, que precisa ser tratada. E essa moça se desafiou, fazendo exercício físico, mudando a sua alimentação. E ao final dos 12 meses ela disse que, além de ser incentivada pelos seus seguidores, ela conseguiu influenciar pessoas a buscar a transformação do seu corpo. E é uma transformação exterior, mas que, quando as pessoas, de fato, falecem nessa terra, todos, então, chegarão à mesma situação, estarão sobre a mesma condição. De fato, mexe com a nossa mente ter uma sensação do bem-estar, de se sentir bem consigo mesmo. E nós temos visto um apelo à transformação do corpo ao exterior. Tanto que clínicas de estéticas têm crescido e têm se multiplicado no nosso Brasil, e com isso trazido um agravante que algumas clandestinas levaram pessoas na busca do corpo perfeito, de uma transformação exterior, levado algumas pessoas à morte. De fato é bom viver uma transformação. Nós vivemos num país que de fato busca e clama por transformação todos os dias. Aliás, se você ligar sua televisão, andar pelas ruas agora, muitos candidatos pleiteando cargos eletivos vêm com a promessa de vamos transformar tal área da nossa cidade. Isso agora eles saem das tocas, vamos dizer assim, trazendo as suas propostas, e a gente sabe que muitas vezes vai continuar na mesma situação. Porque nós cremos, e no nosso entendimento, à luz das Escrituras, diante da nossa fé, que só Jesus pode transformar. A transformação que o país precisa, só Jesus pode promover. A transformação das Cracolândias em Cristolândia, só Jesus pode dar jeito. A transformação da idolatria do sertão, só Jesus pode dar jeito. A transformação na corrupção, só Jesus pode dar jeito. É por isso que nós anunciamos e cremos que só Jesus pode dar genuína e eficaz transformação. Infelizmente, de certa forma, no nosso meio, nós temos vivido um tempo esquisito no meio evangélico brasileiro. Temos transformado as nossas igrejas em clubes. Temos transformado os nossos ambientes de culto em algo parecido tudo menos com igreja. Pastores se transformando em coach.
mudando a arquitetura da igreja, mudando a sua forma simples de ser, numa tentativa de acompanhar o pensamento do mundo e não ser aquele povo um pouco rejeitado pelo mundo, mas seríamos rejeitados, diz a palavra de Deus. Nós não devemos nos adaptar ao pensamento e ao esquema desse mundo, é o contrário. Então, na tentativa de não perder pessoas, temos buscado uma transformação estereótipa também no nosso meio cristão e evangélico. Isso tem confundido a cabeça das pessoas. Como é bom viver na simplicidade, como é bom poder anunciar de forma simples que Jesus, Ele continua transformando pessoas, continua transformando situações. Talvez eu tenha falado aqui a nível de Brasil agora, mas eu falo com indivíduos, com pessoas que talvez está precisando de transformação na sua vida, no seu casamento. Talvez a sua família que está em pé de guerra e você precisa hoje de uma intervenção do poder do Espírito Santo, da pessoa de Jesus, nos seus relacionamentos. Talvez a sua vida com Deus que precisa de transformação hoje. Talvez como esses meninos precisaram de transformação um dia e alguém se atentou e disse, eu vou lá acolher, eu vou lá estender o braço, eu vou lá estender as mãos. Porque o Brasil precisa de transformação e pessoas precisam de transformação. O que é que Jesus precisa fazer na sua vida hoje? Qual é a transformação que você almeja? No que você precisa ser transformado nessa manhã? No que eu posso ser um instrumento de Deus para ser um agente de transformação para o meu povo, para o meu vizinho, para a minha nação? Quais situações que em mim precisa hoje de um agente de Deus para que, uma vez transformado, eu possa oferecer daquilo que eu recebi de Jesus, a água no vinho? A palavra que nos mostra, do texto que nós lemos, que somente Jesus, até pedir para passar o próximo slide para os irmãos acompanharem, somente Jesus pode promover genuína e permanente transformação. E o texto que nós lemos aqui nos apresenta ao menos 3 situações na qual nós percebemos onde Jesus agiu transformando essas situações. A primeira situação na qual Jesus transforma aqui, é que Jesus transforma toda tristeza na melhor das alegrias. Nós, popularmente, somos conhecidos como país alegre, por conta de que lá fora do país somos conhecidos pela festa do carnaval. E o carnaval vem com o apelo de promover a alegria, uma falsa alegria, de promover a folia, a festa, a libertinagem, não a liberdade, e com tudo isso, com fantasias, cores e etc. Mas nós sabemos que essa alegria é falsa, essa alegria de fato, ela é perecível e ela não é permanente, ela não é algo que satisfaz o coração do homem. Quando a gente olha para o contexto do texto, sendo um pouco aqui mais rápido, por conta do tempo, nós entendemos que Jesus foi convidado para uma festa de casamento. E aí eu olho que onde Jesus pisa, o local não é comum. Onde a presença de Deus está ali, o local não se torna mais comum. Por isso que as Cracolândias têm sido transformadas em Cristolândia. Porque é o poder de Deus que tem agido naquele lugar. Porque a presença de Jesus tem invadido as Cracolândias e transformado em Cristolândias em todo o Brasil. Já estive aqui de São Paulo, fui na de Salvador, e a gente anda com a camisa amarela nas ruas, lá em Salvador, lá na região, na 2 de julho, eu com o missionário Aurélio, passamos com a camisa amarela, o pessoal meio que se esconde e falou, os anjos estão passando. Todo mundo tem medo de chegar ali, lá naquela região do Pelourinho, à noite. Mas missionário não tem medo, a gente vai porque a gente sabe com quem a gente está indo. E aí, no poder de Jesus, a gente entra ali e os anjos passam de fato e vidas são resgatadas. E nós vimos aqui que nesse contexto do primeiro milagre de Jesus, o vinho acaba. E festa, no contexto judaico, poderia durar, dependendo da condição financeira dos noivos e de quem dava a festa, até dias. E o combustível da festa, a Coca-Cola da época, era o vinho. Imagina a vergonha que seria para os noivos, a tristeza que seria para os noivos, chegar diante dos convidados e falar assim, ó, acabou o café, não tem Coca-Cola mais. Cada um para sua casa. E aí Jesus que é convidado para a festa, Maria percebe a situação e fala, dá um jeito, né? Como quem diz, Jesus acaba de ser convidado, fala, eu sou um convidado, eu que tenho que arrumar a bebida para o povo aqui, né? Que negócio é esse? Mas lembre-se que onde Jesus está, coisas extraordinárias acontecem e o local que ele pisa não é mais comum.
E Jesus, então, transforma aquela tristeza, né, a falta do vinho, que o vinho simboliza ali, tem um símbolo da alegria, na melhor das alegrias. E o que Jesus quer promover no nosso Brasil, através das nossas igrejas, da ação missionária, é transformar a tristeza de um país afundado na idolatria, afundado na corrupção, afundado em tudo quanto é coisa que vai contra os princípios da palavra de Deus, é trazer a alegria de volta, e a alegria genuína. Alegria que não é algo que você encontra no balcão de farmácia. Não é na boca de fumo que se encontra alegria. Não é no balcão do bar. Mas é fruto do Espírito, é de graça, é dado por Deus, por graça e não por merecimento a nós. Você é contagiado e alvo do amor de Deus, e por isso, pelo fruto do Espírito, a alegria está no seu coração, mesmo que você tenha um diagnóstico contrário a você. O crente, ele sabe ter alegria até no momento de dor, porque isso é fruto do Espírito. E Jesus, ele promove e transforma a tristeza na melhor das alegrias. Quando o responsável pela festa toma do vinho e diz: esse é o melhor vinho. Porque o costume era dar o vinho inferior. O superior primeiro, para que adormecesse o paladar. E aí segue o vinho de marca ruim agora, porque ninguém vai sentir o gosto do que é vinagre e vinho. Mas como é que vocês guardam o vinho bom e agora me dá esse aqui? Então Jesus tem um vinho melhor para dar para aquelas pessoas. A melhor das alegrias que esse povo poderia provar. Porque Jesus é especialista em fazer algo excelente. O nosso Deus tem alegria de verdade a dar ao seu coração. Não a alegria que o álcool promove e é passageira e depois vem a ressaca. O irmão viveu isso há muito tempo. Mas hoje ele prova de uma alegria, na qual ele não consegue explicar talvez com tantas palavras, mas que ele tem vivido. A alegria da pedra de crack, do efeito do crack, dura de 7 a 20 segundos. Depois vem a depressão e a necessidade de usar mais e mais para satisfazer um vazio no coração que só Jesus pode preencher. E o nosso povo tem buscado alegria em locais onde não vão encontrar. E Jesus tem para a sua vida, para o seu casamento, para o nosso país, a melhor das alegrias, a alegria de ser filho de Deus, a alegria da salvação, que é algo que você não compra, e a alegria que Jesus vem oferecer a você, você não vai encontrar em balcão nenhum, não está à venda, porque já foi pago o preço na cruz. E Jesus transformou a tristeza em alegria. Alegria fruto, que Deus possa transformar hoje seu coração, e você com alegria participar dessa campanha missionária. Dá a sua oferta de missões com alegria, pois Deus ama quem dá com alegria. Neemias, capítulo 8, versículo 10, a parte B vai dizer que a alegria do Senhor é a nossa força. Jesus transforma tristeza na melhor das alegrias. Eu queria compartilhar nessa ilustração dessa parte o que Jesus fez um pouquinho no sertão. Pedi para passar o próximo slide. Essa família atípica missionária. Hoje estamos revitalizando a igreja em Guarulhos, mas também trabalhamos durante 5 anos no semiárido brasileiro. Pode passar o próximo slide, por gentileza. E aí nós chegamos evangelizando o povo do Nordeste. A primeira foto que você vai ver aí é um acampamento sem terra. Nunca ninguém parou aí para falar de Jesus para essa turma. Olha a situação de moradia. Mas um povo na qual o Espírito Santo nos dirigiu a entrar na comunidade. Entramos ali com algumas cestas básicas dentro do carro, mas sem conhecer ninguém. E nos deparamos com o líder, o irmão Elias hoje. Elias também que sofreu com alcoolismo e Jesus libertou ele. E aí começamos a fazer o trabalho de evangelização discipuladora, relacionamento com essas pessoas. E a primeira e única igreja estabelecida nesse acampamento, com mais de 30 pessoas batizadas, só nesse acampamento depois, é a Igreja Batista. A Igreja Batista PIB do Praz está num acampamento sem terra no sertão do Pernambuco, através das suas orações. E ali realizávamos culto, ali a nossa EBD, eu sei que os irmãos têm escola bíblica daqui a pouco, né? E a igreja tem salas aconchegantes. Mas olha a nossa sala de escola bíblica dominical no sertão, e aquelas pessoas sendo preparadas para o batismo. São teus irmãos em Cristo, vão morar no mesmo céu que você.
E o povo do sem terra que vivia uma falsa alegria das festas, do forró, da idolatria, experimentou da verdadeira e genuína alegria que é Jesus Cristo. Moram ainda em barracos, moram ainda em situações subhumanas, mas têm a alegria do Senhor vivendo no coração dessas pessoas. Porque o seu missionário não mediu esforço para estar lá, visitando essas comunidades, falando do amor de Jesus, dizendo que Jesus pode transformar a sua tristeza em alegria. E foi isso que Jesus fez naquele povoado ali, tomava café com essa turma, e era uma maravilha. O pessoal cozinhava macaxeira para a gente, e dava fruta de presente, e a gente ficava feliz. E só nesse dia que a gente visitou, a primeira vez, 11 almas se renderam a Jesus. Depois fazíamos cultos com 80, 90 pessoas debaixo de um barraco, e Deus era glorificado. Jesus operava naquele lugar, fazia maravilha, gente sendo salva, porque Jesus transforma. Porque até mesmo o acampamento de sem terra, quando Jesus pisa, não é local comum. Porque Jesus transforma tristeza em alegria. Pode passar a próxima imagem? E aí o Marcos, que era um ex-dependente químico também, usava drogas, dava trabalho para a família, foi alcançado lá em Barreiras, no oeste baiano, quando a gente foi para lá. E aí a tristeza dele foi transformada numa alegria genuína, que ele quebrou as paredes de casa e disse: o culto é na minha casa agora. E aí a comunidade toda via, mas era o Marcos, aquele cara que dava trabalho, que a mulher orou para ele morrer. Eu quero lá ver o que Jesus fez na vida do Marcos. E a casa dele era o templo. E depois o templo foi construído, e o Marcos ali agitando as crianças. O tio Marcos, vestido de palhaço, porque Jesus transformou o coração do Marcos. Ele não precisava mais de droga, ele não precisava mais de bebida, ele já tinha genuína alegria no seu coração. Hoje o Marcos trabalha em Brasília, está ali na capital federal, trabalhando, montou o seu Lava Rápido. Empresário Marcos agora, profissional liberal, servindo a Jesus. Mas o trabalho continua lá em Barreiras. Deus continua trabalhando no coração daquelas pessoas. Pode passar a próxima, por gentileza. E aí entra no segundo ponto da nossa reflexão. Daqui a pouco tem mais algumas imagens. A segunda situação na qual Jesus se transforma é que Jesus ele transforma o impossível em algo possível. Tem um cantor, não vou recordar o nome, talvez os meninos conheçam aqui, que ele canta uma canção e diz que aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, e aí vai dizer que Jesus mudou minha sorte, transformou minha morte, alguma coisa assim, sou um milagre, estou aqui. E foi o que Jesus fez. Casamento ali acontecendo, a Maria, aquele senso de mulher mesmo, de perceber os detalhes, dizendo, não tem vinho, não é minha hora. E aí ela fala, faz tudo que ele mandar, ou seja, nem sabia se ele ia mandar fazer alguma coisa, mas faz tudo que ele mandar que ele vai fazer, eu conheço meu filho. E Jesus fala, olha, faz o seguinte, encha de água as talhas. E aqui tem um detalhe interessante. Essas talhas tinham um objetivo ali. Era para as purificações dos judeus. Então o judeu ele tinha como costume se sentir limpo em alguns rituais religiosos. Você vai tocar no Muro das Lamentações, lava suas mãos antes. Tem uma pira com água e põe uma quipá na cabeça, em reverência àquilo que eles têm como sagrado. Então, a festa do casamento é um culto a Deus. Então, eles entendiam que era uma cerimônia religiosa. Então, tudo que o judeu ia fazer, tem que se sentir limpo. Lave as mãos. Então, a gente aprendeu na pandemia a lavar as mãozinhas também, por conta de contaminação. E aí eles tinham essa ideia de, não só por se sentir limpo, mas se sentir apto a estar perante ao Senhor. Limpo por fora. E o que Jesus faz aqui? Ele ordena que coloque a água na talha, mais ou menos ali, vamos colocar uma média 600 litros, 80, 120, 100 cada uma, vamos ficar no meio termo aqui. E aí a água é transformada no vinho. A gente sabe que quando Jesus ordena a ceia, ele diz que o vinho, o sangue, o vinho simboliza o seu sangue. E por meio desse sangue, nós temos aliança com Deus, somos ligados a Deus. O que Jesus está querendo mostrar ali, de uma forma antecipada, é que para chegar até Deus, não é mais por lavar as mãos. A limpeza não é exterior. Você precisa passar pelo vinho. Você precisa passar pelo sangue, ser lavado no meu sangue. O impossível, o homem chegar até Deus com suas próprias forças,
é impossível. Mas por meio da ação do Cristo, do sacrifício vivo, aceitável, do novo caminho, é possível pelo sangue de Jesus. Quando Jesus transforma a água no vinho, não é simplesmente uma bebida que ele está oferecendo ao casamento, mas é uma mensagem dizendo assim: precisarão passar pelo meu sangue para chegar até ele. Nós vivemos num país que é de fé. 90% da população professa alguma fé. Majoritariamente é um país ainda católico romano, seguido dos protestantes e outras religiões, mas em alguma coisa o brasileiro se apega. Poucos são as pessoas que são os agnósticos, mas uma crendice, alguém leva o filho para benzer, na roça tem muito disso, ou vai fazer uma procissão, vai para um culto, alguma coisa a pessoa acredita. Tudo isso, e a maioria das crenças, exige que o ser humano exerça algum tipo de sacrifício para poder chegar até Deus. Alguns acendem uma vela, outros fazem uma procissão, vai para a romaria, cada um na sua religião, daquilo que crê, na boa intenção da busca pelo divino, por Deus. E a gente sabe que todo esforço humano é inválido. Por si só, o homem não chega até Deus. Teu esforço é em vão. Nós entendemos, à luz da Escritura, que o nosso Deus não exige sacrifício do seu povo agora, mas o próprio Deus se colocou como um sacrifício vivo, na qual Deus aceitou, e pelo sangue dele temos acesso e condições de anunciar ao Brasil que Jesus transforma. Se você está aqui nessa manhã, é porque você foi lavado no sangue de Jesus. Aquilo que era impossível ao homem, Deus, através do seu Filho, faz com que fique possível, e nós temos acesso direto a Deus, podemos cantar para Ele, dizer que Jesus transforma, anunciar, fazer obras para Ele, porque Ele já nos transformou um dia. Então não é pelo teu esforço, não é por aquilo que eu posso fazer, mas é por aquilo que Ele já fez e deu o recado lá atrás no primeiro milagre: olha, a água agora precisa ser sangue. Para passar e chegar até Deus, precisa do sangue de Jesus. Quando você toma da ceia, faz parte do corpo, você está dizendo assim: eu tenho aliança com Jesus. E o impossível aconteceu nas nossas vidas. Porque a Bíblia vai dizer: ao que crê, tudo é possível. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e sua casa. Então talvez você está aqui nessa manhã, se achando, ou não se achando nada diante de Deus. E assim nós não somos, mas em Cristo nós somos nova criatura, como nós lemos aqui. Você foi alvo do amor de Deus, e o sangue de Jesus te lavou. E hoje você tem condições, lavado pelo sangue de Jesus, de anunciar a todos que Jesus transforma. O impossível se torna possível ao que crê. Mas as pessoas precisam crer. As cracolândias precisam entender que Jesus transforma, que Jesus continua fazendo milagres, como Ele também fez nesse tempo. Pedi para passar a próximo slide. E aí nós chegamos no sertão, não tinha nada. Reunimos debaixo de um pé de árvore na comunidade de Carnaíba de Dentro. E ali foram 3 anos lutando, e quando chovia não dava para passar por causa da lama, mas investimos numa família, na família da Ruth, lá de Carnaíba de Dentro. E aí durante 3 anos, plantando igreja naquele contexto difícil, mas com relacionamento, boa amizade, sendo estratégico também nas nossas ações e na dependência do Senhor. Depois de 3 anos, debaixo daqueles pés de coco, aqueles negócios que vocês viram ali, Deus nos deu a oportunidade de comprar um terreno. Mas pensa que é fácil comprar um terreno no sertão? É barato, mas quem quer vender terreno para crente? É orientação, não pode vender para os crentes, porque eles vão construir igreja aqui. A irmã falou de 5% da população rural do sertão. Quando eu fui para lá era 1%, eu acho que aumentou mais um pouquinho. População rural, 99% praticamente não professa Jesus como Salvador. E Deus foi nos dando estratégia. Nós ganhamos a comunidade da seguinte maneira: essa comunidade a gente entrou fazendo relacionamento, deu a oportunidade de ir num velório de um senhor que nós ganhamos. Ele estava num leito de morte. Ele segurou na minha mão, a lágrima desceu, falou: o senhor confessa Jesus como Salvador? Ele fez assim, chorou, no outro dia ele faleceu. E eu fui no velório dele.
Chegando lá, o padre perguntou, ele que é o pastor? Eu falei, sou eu. Eu vim só prestar minhas condolências. Não, se o senhor quiser dar uma palavra aqui na nossa igreja, o senhor pode falar. E aí o pessoal de uma outra denominação, que não via muito bem isso, começou a chamar de porta larga. Falou, o pastor porta larga, esse pessoal da Batista é porta larga, ou seja, está andando com o padre. Mas foi a oportunidade de eu dar uma palavra de consolo ali à família e ajudar a carregar o caixão daquele irmão nosso que está no céu hoje. Ajudamos a sepultar e o padre viu a camisa amarela, eu fui de camisa amarela. Ele falou, vocês é daquela igreja que aparece no Fantástico, né? É do testemunho da Silvia. Falei, somos essa igreja aí, apareceu no Fantástico. Me ajuda a pregar o evangelho nessa comunidade. O padre falou isso para mim. Falei, pois não, santidade, a gente ajuda sim. E vamos pregar o evangelho. Abriu as portas, tinha acesso às famílias. Foi daí que a gente conseguiu comprar o terreno também. E aí, oramos a Deus, e sabe o que aconteceu? Jesus transforma, o padre casou, foi embora da comunidade. Ele casou. Padre Ibis, eu dou até o nome aqui dele, está casado, muito bem casado, Deus continua abençoando o matrimônio dele. E, ou seja, a comunidade ficou para os missionários. Deus abriu as portas, até um casamento proporcionou para a santidade lá, e aí venderam o terreno para a gente. Ele falou, vamos inaugurar a Igreja Batista do Sertão. Eu falei, mas eu quero o pastor Fernando Brandão pregando, que o Brasil inteiro quer ele, né? Aí eu entrei em contato com o pastor Fernando, ele falou, só tem agenda na segunda-feira. Não vai dar ninguém na igreja segunda, né? E o senhor não é muito conhecido aqui na roça, não. Quem é Brandão aqui? O pessoal conhece, esse pessoal pega parabólica, pastor famoso, essa turma da televisão aí. Mas vamos fazer o culto na segunda, vai que dá gente. Colocamos a placa e o Brandão foi pregar na nossa capela ali. A inauguração e o povo da comunidade, até os católicos falaram, a nossa igrejinha aqui na roça. E acabou se tornando igreja. E aí, nesse culto, o Brandão prega, a irmã Maria do Rosário aceita Jesus como Salvador. Ela era uma das líderes da religião católica ali na região. O pai dela, a princípio, falou, vou te deserdar agora, mas depois ela ganhou os filhos, ganhou a família, o marido, toda a família veio, e o pai falou que queria doar um terreno para a igreja também. Então, o Senhor é poderoso e Ele transforma o impossível no possível. Essa turma que rastejava aos pés de Padre Cícero, das divindades que até mesmo a igreja católica não reconhece. Agora começa a dizer que Jesus transforma. E aqui é um batismo na segunda-feira. A turma de amarelo ali no canto ia ser batizada naquele dia, na segunda-feira. E o Arnaldo, que também foi liberto do álcool, Jesus transformou o impossível. O Arnaldo da cassetinha ali na cabeça, e hoje é o nosso missionário em Fazenda Veneza. Não é missionário de missões nacionais, mas é autóctono, foi ganho na roça. Mal sabia ler e escrever. E pregava lá na comunidade, não com a técnica homilética, viu, professor, que ensinou a gente, mas com narrativa bíblica, do jeito que ele aprendeu as histórias da palavra de Deus, ao ponto de que o morador da comunidade falou assim para mim, não tira o Arnaldo daqui. Eu falei assim, como assim? Não, a gente sabe que ele mistura as histórias, pastor, ele se empolga pregando. Uma vez ele começou a falar de Davi, foi acabar em Sansão. Eu falei, mas tudo bem, ele tá bem intencionado. E vocês entenderam? Deu para entender. Mas é que quando a gente viu o Arnaldo, bêbado, caído aqui, os cachorros lambendo na boca dele, e agora vê o Arnaldo pregando, falando das palavras de Deus, é tão bonito, pastor. A vida dele fala. Deixa ele aqui com a gente. E o Arnaldo se tornou missionário na comunidade, misturando as histórias, colocando o Sansão com Adão, a Eva com Esther, mistura tudo. Mas, lógico, depois a gente vai capacitando e treinando essas pessoas. Mas Jesus fez o impossível acontecer. Jesus continua operando no sertão. Pode passar a próxima? E aí, só para encerrar aqui, Jesus transforma a escassez em abundância. Do nada, Jesus faz um muito. 600 litros de vinho. Era festa para algumas semanas aí. Porque a régua de Jesus é diferente da nossa. A gente coloca um alvo, estipula um alvo, 60 mil para a igreja, 18 milhões, missões nacionais. Na nossa congregação, com 11 membros, eu fui colocar um alvo de R$ 1.200, ano passado chegou a 3.500, alguma coisa assim. 11 membros. Fizemos feijoada lá, tinha um bar na frente, e o pessoal do bar estava bebendo lá na hora. Tem feijoada ainda aí para vender?
Vamos vender para eles a feijoada e anunciar Jesus para ele também. E fizemos a feijoada, como a feijoada ultrapassamos em muito, para a nossa realidade, igreja de periferia, Deus é bom conosco. E a gente colocou essa campanha aos pés de Jesus, vamos de novo com o alvo lá, e vamos ultrapassar em nome de Jesus, porque nós queremos alcançar o Brasil. Pode passar a próxima imagem, e aí a escassez e abundância aí. Nós recebemos uma equipe da PIB de Foz do Iguaçu, no Paraná, com doações, cestas básicas, e escovas de dente, higiene bucal, e daí eu acho que começa a ideia da carreta também, porque nós recebemos uma van, e um dentista não conseguiu fazer todo o tratamento de uma menina, que eu falei assim, eu nunca vi uma boca tão suja como eu vi, no sentido mesmo de nunca ter passado no dentista. O dentista passou mal quando foi lá. Pastor, nunca vi isso, esse povo precisa de ajuda. Essa menina nunca viu escova de dente na vida. Eu falei assim, essa equipe do Sem Terra, por isso que é importante agora a terceira carreta. Eles passavam gasolina nas dores. Eles pegavam um chumaçozinho de algodão, molhavam na gasolina e colocavam para amenizar a dor, para adormecer a boca. Essa é uma das situações que nós temos no sertão do Brasil. Imagine outras. Mas nós queremos mais uma carreta. Porque nós queremos cuidar de gente. E chegar no sertão, chegar em Guarulhos e dizer assim, a PIB do Brás está abraçando vocês aqui. Porque nós somos o povo batista brasileiro, o povo de missões, o povo que ama o campo missionário, o povo que ama a gente. Pode passar a próxima. E aí fomos para Guarulhos, recebemos o diagnóstico de autismo e a junta, cuidando dos seus missionários, disse, transfere. E eu falei, o sertão? Estou apaixonado por isso aqui. A igreja está voando, 3 igrejas lá, uma agora foi organizada, do sertão lá, foi organizada, está o pastor Ícaro tomando conta, tem diretoria estatutária, bonitinho, bonitinho. É igreja, não é mais congregação na roça. Então é igreja no sertão, com 10 anos, desde quando a gente começou, agora foi organizada em abril. E aí a junta nos transferiu para dar o tratamento para a nossa filha. Conhecemos uma família que também tinha um filho especial, está ali o Luiz Felipe, autista, e começamos um PGM na sala de casa, depois foi para uma outra família, pode passar próximo. E aí vai para um salãozinho, está ali até a missionária Denise ali no meio da foto, congregou com a gente um tempo lá em Guarulhos, ela dos venezuelanos, da Casa Minha Pátria. Depois a igreja foi crescendo, recebemos mais crianças especiais. Olha a minha salinha de EBD. E aí como é que o pastor faz? Eu não vou ser egoísta, eu não vou segurar comigo, eu não tenho estrutura para cuidar dessas crianças. Eram 4 autistas numa congregação, só com a minha esposa cuidando, só minha filha já vale por 3. Caminhamos para igrejas com estrutura. Falou, ó, ali vamos poder te atender melhor. O importante é que a sua família seja acolhida. Porque a maioria das mães atípicas não aparece numa igreja porque não tem uma rede de apoio. E hoje Deus colocou esse sonho no nosso coração. Não somente revitalizar a igreja, mas iniciar um projeto de inclusão e apoio às famílias atípicas. Porque os casos têm explodido aí fora. O número de diagnóstico de pessoa com transtorno do espectro autista tem aumentado muito. E a igreja precisa estar preparada para receber esse público. Principalmente as mulheres, 76% das mulheres são abandonadas pelos seus maridos quando vem o diagnóstico. Cadê a igreja para abraçar esse povo? Para dizer assim, Jesus transforma, que você tem o nosso abraço, nós vamos te acolher. Esse é o povo de Deus, as portas se fecham aí fora, mas as portas da casa do Senhor vão estar abertas para vocês. Então nos ajude, pode passar próximo? E também tem batismo em Guarulhos, porque Jesus transforma no sertão e Jesus transforma na cidade grande. O nosso Senhor é o Deus de missões. Quando a gente coloca a mão no arado, a gente não olha para trás, continua avançando, Deus continua salvando. Pode passar próximo? E aí a irmã Benedita também foi alcançada mais uma vez aí, para a glória de Deus, em Guarulhos, no trabalho missionário, na cidade grande. O que eu quero dizer para os irmãos é que, seja no sertão, seja em São Paulo, seja no sul do Brasil, Jesus transforma. Não fique de fora dessa obra de transformação que Jesus está realizando no nosso Brasil. A partir desses aqui, a partir de nós, Deus quer nos usar para anunciar ao Brasil com as nossas vidas que Jesus transforma. Por onde você for, a presença de Deus está indo com você. E lembre-se, o lugar não é mais comum. Onde a presença de Deus, onde Jesus é convidado para entrar,
Coisas extraordinárias acontecem e Jesus foi convidado para esse casamento. Por isso, nessa manhã, nós temos a oportunidade de iniciar essa campanha, anunciando ao Brasil que Jesus tem transformação genuína, permanente, a todos quantos crê no seu nome. Mas nós precisamos anunciar o Evangelho, levar Jesus a essas pessoas. A Bíblia diz que Jesus e os seus discípulos foram convidados. Você é discípulo de Jesus? Você é seguidor dele? Continue levando a mensagem de transformação. Nós temos várias formas de você participar dessa obra de evangelização. Minha família precisa do seu apoio. Eu preciso ser mantido no campo. E eu louvo a Deus, Ruth, porque missões nacionais hoje, para os missionários efetivos, nós temos um seguro de saúde. E esse seguro de saúde é o que banca todo o tratamento de autismo da minha filha. Eu não teria condições. O tratamento de autismo de uma criança autista é mais caro que um tratamento oncológico hoje. Graças a Deus, porque os irmãos têm cuidado da minha casa. Os irmãos têm cuidado da minha esposa, da minha família, com as suas orações, com as suas ofertas. Me ajude a chegar em outras famílias autistas. Eu quero acolher essas mães, esses pais, e dizer que tem um ombro para eles chorarem. Comentei um pouquinho com o pastor Aracaque. Não foi fácil no começo. Mas Deus, Ele transformou aquela tristeza do diagnóstico em uma oportunidade de dizer assim: ei, vou te usar aqui agora. Isso é meu, eu te uso onde eu quiser. Vai falar para essas famílias. Me ajude a chegar nessas famílias especiais e dizer que tem melhor das alegrias, tem impossível acontecendo na vida deles e tem abundância para eles. Porque Jesus veio da vida e vindo em abundância. Mas nós devemos espalhar para todo o Brasil que Jesus, Ele transforma. Nós temos aqui a ficha PAN depois com a Ruth. Não sei você, se você já é adotante no PAN, se alguém nesse auditório deseja continuar participando da ação missionária no Brasil, peço que fique de pé nesse momento. Se você quer ser um agente, Deus abençoe. Tem mais alguém? Agente de transformação. Quem são os discípulos que vão com Jesus para essa festa? Que vão segui-lo? Eu quero participar. Se você é mantenedor, Deus abençoe. E eu quero orar com você. Desafiar o seu coração dizendo assim: vem conosco. Anunciar que Jesus transforma. Sua irmã vai estar passando com a ficha. Tem o QR Code que você adota também direto no PAN. Tem os meus contatos aqui. Eu quero orar com você nesse momento. Eu fui transformado por Jesus. E a minha obrigação agora é fazer aquilo que Jesus mandou aos servos. Leve ao mestre da casa desse vinho. Transformar a água no vinho é com Cristo. Milagre é com Ele. Encher a talha d'água é comigo, com você.